estadual, líder do governo na Assembleia, novo líder do governo na Assembleia Legislativa, Disson Lisboa, do PSD, partido do governador Robinson Faria. Bom dia, Disson. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da 96. Deputado, temos uma série de matérias polêmicas para esse ano de 2016, um ano difícil, a gente já vem de um ano difícil, que é 2015, mas eu queria começar o nosso bate-papo aqui hoje sobre o projeto que desautoriza o governo do Estado a repor os recursos que foram sacados do Fundo Previdenciário. É uma matéria extremamente polêmica, existe a palavra, inclusive, do governador de devolver esse dinheiro até o final do mandato dele, mas os deputados agora começam a discutir esse projeto que desautoriza o governo do Estado. Como é que está essa discussão? Na verdade, Diógenes, ouvintes, o que o governo quer fazer é unificar os fundos. Até 2005 nós tínhamos 2 fundos, certo, e a partir de 2005 foram criados 2, um fundo financeiro e um fundo previdenciário. O fundo financeiro ficou com todas as despesas, os pagamentos dos pensionistas, dos aposentados, e o previdenciário passou a ter só os recursos, as receitas. Por isso, teve aquele aporte financeiro todo de chegar a quase R$1 bilhão. Então, a discussão até porque a lei que autorizou os saques também disse que era preciso ser criado um novo fundo para poder ser devolvido esse recurso. O problema é que essa discussão, esse debate tem que ser mais amplo, porque hoje o governo tem que aportar mensalmente 90 milhões, 92 milhões mês para poder cobrir a folha de aposentados e pensionistas. Então, isso é um debate que tem que ser aprofundado na própria Casa Legislativa. No governo anterior, esse valor era em torno de 8 milhões, 8, 10 milhões. E chegou a esse valor de 90 milhões. Então, tem que se discutir a questão financeira, o valor, o recurso, até porque nós temos que nos preocupar com o aposentado do futuro, mas também temos que nos preocupar com o pagamento atual. Então, o governo não tem intenção como se diz, de dar calote, de não devolver o dinheiro. Na verdade, a Assembleia precisa criar esse novo fundo que a lei de 2014 autoriza. Mas o que está posto, se eu não me engano, os valores são em torno de 600 milhões já de saques. 650. Né? 650. E existe, inclusive, a palavra do governador de devolver esses recursos até o final. Né? Porque existe o medo de que isso possa comprometer os benefícios das aposentadorias futuras. Né? Isso, a proposta não coloca uma situação dessa, não agrava essa situação? Bom, eu não vejo dessa forma. Inclusive, a Assembleia vai fazer agora uma audiência pública para se discutir isso com os técnicos do governo. É importante que a Assembleia, que os deputados debatam sobre isso, que contribuam com esse projeto. Agora, precisa-se unificar, né, criar essa nova previdência do Estado para que se devolva isso. O Estado se encontra, o governador tem dito muito isso, né, que está numa escolha de Sofia. Infelizmente, ele se deparou com a situação econômica do país e do Estado muito difícil. E esse fundo, infelizmente, a questão dos pensionistas e dos aposentados é uma questão deficitária. O governo tem que aportar mensalmente, como eu lhe falei aqui, quase R$100 milhões. Você imagine se o governo pudesse estar fazendo de investimento isso aí. Uma malha viária aí comprometida, o governador tentando recuperar e tendo que fazer isso. Então não há intenção do governo de não devolver. No entanto, a gente tem que se preocupar com o atual. Infelizmente, a gente não pode pensar no futuro sem ter como pagar o atual. Olha, o rombo, o jornal o Globo essa semana trouxe um levantamento, o rombo na Previdência nos estados, e juntando também com o problema nacional, é de 2,4 trilhões. E o Rio Grande do Norte aparece entre os 3 estados que apresentam hoje um rombo nas suas contas previdenciárias. No levantamento do Globo, o rombo apresentado aqui é de 350 milhões de reais. Né? Não chega nem aos 650 milhões de reais que foram sacados do fundo, mas esse é o valor consolidado e pelo menos está apresentado. Então é uma situação complicada, né? Porque o Rio Grande do Norte figura entre os estados que já apresenta um rombo nas suas contas previdenciárias. Então, essa questão precisa ser enfrentada, não pode mais esperar. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, hoje tem um ativo para cada um aposentado. Né? No mínimo aí teria que ser 4 para 1. Então essa conta é uma conta que não fecha. Então precisa ser enfrentada. Esse rombo aí de quase 400 milhões de reais é preciso que seja enfrentado.
O governador tem consciência disso, mas é aquela questão, o Estado está numa situação econômica tão difícil que a gente tem que se preocupar agora com o atual, né, e trabalhar isso, claro, que tem que se trabalhar de devolver esse recurso até o final do mandato, como se ficou colocado no acordo que foi feito com os parlamentares. Por que chegou esse estado de coisa, na sua opinião, deputado de São Lisboa? Má gestão, só má gestão ou má fé? Não, eu não posso dizer aqui que foi má fé. Agora, má gestão, com certeza. Né? Chegar a uma situação como essa, deficitária dessa forma, isso aí, sem dúvida nenhuma, é má gestão. O governo está fazendo um censo previdenciário agora, que no primeiro levantamento já deixou de comparecer ao censo quase 5 mil funcionários, entre ativo e inativo. Então, a gente acredita que com a conclusão do censo, essa folha vai cair. Esperamos isso, né? Quanto? Mais de 5 mil pessoas? Quase 5 mil pessoas no primeiro levantamento, sem o interior ainda, apenas Grande Natal, São Gonçalo. Então já chegou quase 5 mil funcionários entre ativo e inativo, pensionista e aposentado. Então isso é um número importante. É um número expressivo. Muitas pessoas falecidas que estavam recebendo ainda, muitas pessoas fora do país, no exterior, que ainda recebiam. Os fantasmas de sempre. Os fantasmas de sempre. Que então, aparecem, isso, né? Pois é, então isso é importante. É a economia que o Estado precisa fazer e o governador está tentando fazer essa gestão, inclusive na folha de pagamento. Aliás, esse tipo de coisa devia ser feito com regularidade, não é só mudança de governo, não. A exemplo do que foi feito no final do ano passado, aquele grande mutirão para renegociar dívidas públicas, né? Aquele esforço do governo do Estado, da Prefeitura de Natal. Esse tipo de censo deveria ser feito, sei lá, não sei se todo ano, mas a cada 2 anos, né? Para que as pessoas tenham controle da administração pública. E é esse descontrole que causa prejuízo ao contribuinte. Sem dúvida nenhuma. Outras mensagens governamentais é a mensagem que autoriza o governo a parcelar uma dívida de 72 milhões de reais junto ao Ministério da Previdência Social, ainda na linha da Previdência Social, deputado Lisson. Esse projeto de hoje, né, é para que o governo tenha acesso à CRP, que é a Certidão de Regularidade Previdenciária. São dívidas antigas com a Previdência. Olha, vamos parar para escutar esse som. Que bacana. Olha, pronto. Vamos, desculpe. Então são dívidas, né, que o governo tem aí com a Previdência, com o Ministério da Previdência. Inclusive ontem nós tivemos um acordo de líderes, dispensamos a tramitação pela importância do governo ter acesso à CRP, a certidão, e nós vamos votar o projeto hoje. Aliás, esse problema vem desde o início da gestão de Robson Faria. Foi o primeiro presente que ele recebeu da Previdência Social, foi exatamente a falta dessa certificação, né? Exatamente. E isso está sendo resolvido hoje, um ano depois, deputado? Não. O ano passado a Assembleia já autorizou um parcelamento, certo. Porque são vários parcelamentos. As dívidas com a Previdência, o Ministério da Previdência, são muito altas, inclusive os municípios sofrem muito disso, com isso, né? Juros, multas, uma série de encargos, e agora a Assembleia, pela importância, está votando esse projeto hoje. Num acordo de líderes, foi dispensada a tramitação nas comissões para que se vote hoje. Educação é um projeto de lei complementar que reajusta os vencimentos básicos de professores especialistas em educação no Rio Grande do Norte, né? É o piso básico da educação, um projeto federal, apenas o Estado está se adequando isso, retroagindo seus efeitos a janeiro. Reajuste de 11,36%, né? O salário básico, tem um número aí? Não, eu tenho aqui. Não, tenho não. Eu tenho o número aqui. O salário base do professor do Estado passa de R$ 1.917,78, R$ 1.917,78 para R$ 2.135,64, né? Os efeitos, como bem disse o deputado Lisson, a partir de janeiro, né? A partir de janeiro deste ano, uma adequação à lei federal. E a alteração do PPA, aprovado no ano passado. PPA é o seguinte, o governo está para receber, foi feita uma mudança o ano passado, tirando a Defesa Civil da SEJUC, da Secretaria de Justiça, e colocando na Casa Civil. Certo. E o Estado está recebendo agora 4 milhões de reais para carro-pipa. Então precisa fazer essa adequação no PPA. O PPA é o plano plurianual. Né? Então precisa fazer essa adequação para poder o Estado receber esse recurso de 4 milhões para pagamento de carro-pipa, abastecimento d'água. Tem um projeto interessante, a criação do transporte cidadão. Fala para a gente aí, é um projeto importante de interesse do atual governo. Esse é um projeto que o governador anunciou na sua fala, na mensagem anual,
extremamente importante que beneficia a região metropolitana de Natal, que é um transporte que vai sair de cada município, né, trazendo as pessoas com deficiências, pessoas com doenças crônicas, idosos, e vai ter um itinerário já pré-estabelecido, passando pelo Valfredo Gugel, o Onofre Lopes, Centrais do Cidadão, as principais unidades de saúde e a Liga de Câncer. Né? Então, esse transporte sai às 7 da manhã no município e retorna às 17 horas. Inclusive os municípios novos agora na região metropolitana, Goianinha e Areis, que inclusive não estava contemplado Areis, e nós estamos colocando uma emenda a esse projeto para incluir o município de Areis. Qual o custo desse projeto aí? Vocês têm estimativa? Não, ainda esse custo desse projeto, eu, inclusive solicitei ao DER, que deve estar me encaminhando isso essa semana ainda, viu? Porque ainda não se tem um número adequado um número consolidado de transporte, porque ainda está sendo feito esse levantamento. Os usuários, né? Os potenciais usuários. Né? Está sendo feito isso com a Secretaria de Assistência Social de cada município. Mas a gente tem problemas orçamentários sérios. Vai dar para implantar isso? Dá para implantar. Segundo a Secretaria de Assistência Social, ela tem já esse recurso previsto na renda sustentável, mais outros recursos para poder implantar esse projeto já a partir da licitação. O senhor falou em assistência, falou em Central do Cidadão. Eu pergunto, o governador Robson Faria reuniu seus auxiliares essa semana para tratar da reestruturação das centrais do cidadão. O que é que vai caber à Assembleia nessa discussão, ou é uma matéria que vai ser tratada e conduzida apenas pelo Executivo? Não, vai ser tratada e conduzida pelo Executivo, porque a Assembleia já deu a sua contribuição quando transferiu da SEJUC para a assistência social a direção das centrais de cidadão. Então está sendo uma reformulação, abrindo novas centrais, até diminuindo, fechando algumas, porque não tem movimento para isso. O governador me colocou essa situação. E logo que ele volta dessa viagem à Colômbia, essas centrais já vão ser colocadas em prática. São cerca de 20 unidades, né? Que serão agora divididas entre pequenas, médias e grande porte. A gente espera que volte a funcionar. Ontem eu estava comentando aqui no Jornal 96 a necessidade do governo enfrentar essa questão, porque os governos passados vinham empurrando com a barriga esse assunto. E é preciso enfrentar. Complicado. Tem muita gente agora escutando a gente lá na Central do Cidadão, esperando realmente a melhoria, porque as pessoas passam horas, dias nas filas intermináveis das centrais do cidadão. Olha, outro assunto interessante da Assembleia é a questão da composição das comissões permanentes da Casa. Isso está dependendo do troca-troca partidário, a janela partidária que vai acontecer esse ano? Olha, Diógenes, numa reunião que nós tivemos ontem com os líderes, né, e com o presidente da Casa, nós decidimos que as comissões deverá ficar da forma que estava no ano passado. Por quê? Porque se esperar até o dia 18 de março, quando encerra o prazo da janela, vai ficar muito complicado para que a Casa ande. Para quem tem mandato. Para quem tem mandato. Até 18 de março. Para quem tem mandato. Então fica muito complicado para que as matérias tenham a sua tramitação normal. Então a Casa não pode ficar parada esperando por isso. A única coisa que ficou acertado é que as composições ficam iguais e vai ter apenas o rodízio dos presidentes. Isso aí é uma coisa normal. Mas isso depois de 18 de março não, ou agora? Agora já. Né? Já tem uma definição, deputado de som? Hoje ainda nós vamos nos reunir sobre esse tema. Uma decisão. Essa decisão. É isso aí. Então mudam os líderes, mas a composição das comissões permanece a mesma. A mesma, né? Vai ter novidade do PSD nesse troca-troca partidário? O partido do governador vai receber algum deputado? Olha, eu acho que o deputado Zé Adécio está vindo para o nosso partido, um deputado qualificado, experiente. Né? Infelizmente, eu inclusive ontem conversei com o deputado José Dias, ele vai de fato deixar o nosso partido, mas o deputado Zé Adécio está vindo para o PSD. A composição da Assembleia, eu até tenho dito o seguinte, vai mudar as agremiações, mas a base do governo ela não vai ser alterada. Qual o tamanho hoje da base do governo? Nós contamos hoje com 18 deputados. É uma base maioria folgada, né? Então, 18 deputados. Como é que o partido vai tratar e discutir as eleições municipais? Como é que vai ser o funcionamento da Assembleia
Qual é a sua expectativa durante esse período eleitoral? Olha, o partido o governador já combinou da gente sentar e conversar a partir desse próximo mês de março, né, analisar, cada deputado analisando suas bases, a sua região, e vamos tentar fazer o maior número possível de prefeitos, de vereadores, porque a intenção do partido é crescer, né? Com relação à Assembleia, cada deputado vai cuidar da sua base sem deixar, claro, de fazer o seu trabalho legislativo, que isso é importante. Aliás, geralmente tem-se tradição na Assembleia mudar o horário. Quer dizer, as sessões hoje já são de manhã, né? Eu acho que até a partir disso houve a mudança. E as pessoas ficam liberadas a partir da tarde, da noite. A partir das 13 horas de atividade eleitoral. Né? A partir das 13 horas, cada parlamentar já tem seu espaço aí para viajar, assim, para ir ao interior. Nas últimas eleições, a eleição não tem atrapalhado o funcionamento da casa. Né? Pelo menos eu acredito que não vai acontecer. O senhor falou que o partido, o PSD, pretende aumentar o número de prefeitos. Qual o tamanho hoje quantos prefeitos o partido tem? Nós temos hoje 14, né? E temos aí uma série de candidaturas com grande chance de vitória. Então o partido vai, acho que dobrar. Vamos lá, citar algumas aqui. Olha, nós temos Bahia Formosa, né? O PSD está muito bem. Canguaretama está muito bem, com possibilidade real. Areis, nós temos aí uma possibilidade. Estou falando da minha região, né? Pedro Velho, Montanhas. Então nós temos Lagoa Danta, Lagoa de Pedras. Então nós temos aí um espaço grande, um leque grande para poder ampliar. Vamos falar de outras regiões. Mossoró, como é que está a sua complicada lá do prefeito, né, em termos de popularidade? Né? Infelizmente, Infelizmente, os municípios enfrentam uma crise muito difícil, né? Eu não tenho muito conhecimento na região oeste, trabalho mais aqui Grande Natal e região agreste. Mas eu acredito na reação, acho que o prefeito Silveira é um prefeito qualificado e deverá reagir. Acho que quem quer se reeleger tem que lutar, tem que melhorar, tem que enfrentar aí as dificuldades e meter a cara para poder fazer a sua reeleição. Capital, o que se comenta em termos de candidatura aqui em Natal? O PSD pode ter uma candidatura própria? Olha, Diógenes, eu acredito até que sim. Eu não tratei isso ainda com o governador, né? Nós temos aí alguns nomes, somente na nominata de vereadores, bons nomes, mas não tratei especificamente de Natal ainda com o governador. O PSD é um partido que poderá ter candidatos em todas as cidades, mas não tratei especificamente com relação à capital com o governador. Para encerrar, deputado Bisson, o senhor incluiu o município de Areis, a região metropolitana de Natal, a lei já foi sancionada. Né? O que é que isso muda para o município em termos de representação administrativa e política? Olha, Diógenes, participar da região metropolitana de Natal é importante para cada município pela questão da diferença que você pode ter nos ministérios, na arrecadação de recursos, na questão habitacional, porque saiu o programa Minha Casa Minha Vida, tem uma possibilidade maior, inclusive no subsídio, que você tem hoje um rebate de R$10 mil. A partir do município, que é da região metropolitana, você passa a ter 17 mil. Areis, até pela questão da vizinhança, Goianinha hoje tem, que é a cidade de Goianinha, Areis, depois Goianinha. Goianinha hoje tem encravado na sua cidade o polo industrial, que vai gerar aí, quando estiver em pleno vapor, em torno de 3 mil empregos diretos. Quer dizer, abre-se essa possibilidade Abre-se possibilidade também. Então isso é importante porque é geração de emprego, é questão de investimento, isso é importante. É o 12º município da região metropolitana, eram 11 e passou agora a ser 12º, né? É isso aí, então parabéns a eles. Eu desejo ao deputado Bisson Lisboa, líder do governo na Assembleia Legislativa, toda a sorte aí, porque realmente, além do mandato, é preciso cuidar dessa missão aí, a missão de defender principalmente o governo aí nas ações da Assembleia Legislativa, né? É verdade, não é uma missão muito fácil, né? Isso é um ano difícil, um ano que... Bom é ser líder de governo quando o governo está podendo fazer investimentos, né? Quando o governo está podendo chegar com seus investimentos. Mas é uma missão honrosa, que eu me senti honrado pelo convite e estou aí na luta para poder fazer um bom trabalho. É isso aí. Obrigado, Bisson, sua presença aqui no nosso programa. Eu queria desejar a todos um bom dia. A gente volta amanhã com o Jornal 96.